Se você acompanhou os noticiários durante o dia hoje, viu que o número de feminicídios aumentou. Viu também casos de mulheres que foram espancadas, mortas, abusadas. Todas essas palavras que arrepiam a gente só de ouvir. Uma palavra muito em alta é sororidade, que é uma união, uma aliança entre as mulheres. Algo que infelizmente não acontece muito hoje, não. Tem muita mulher criticando e julgando outras mulheres. Para bater um papo sobre esse assunto, todos esses assuntos com a gente, nós convidamos a embaixadora do Projeto Íris aqui no Paraná, Franciele Miller Prado. Tudo bem, Franciele? Tudo bem, obrigada novamente pela oportunidade. A gente que agradece, afinal a sua missão dentro desse projeto é promover esse empoderamento e essa força do feminino, né? Isso mesmo. O principal papel, né, dos embaixadores e do Projeto Íris como um todo é promover um futuro, desenhar um futuro desejável para as mulheres em 2030. Né? E esse futuro passa por isso, né? Por quebrar essas barreiras de violência, de preconceito, de machismo, né? E assim pensar um futuro desejável. Com certeza. Eu falei sobre essas palavras, né? As mulheres assassinadas, violentadas, esse maltratar em relação às mulheres, a gente percebe que, infelizmente, não sei se está sendo mais divulgado ou se está tendo mais, né? Porque a gente percebe que todo dia tem pelo menos uma, duas notícias de mulheres que homens colocaram fogo, bateram, enfim. Realmente, na verdade, esse é um problema que sempre existiu, né, na nossa sociedade. Mas, felizmente, é um contexto assim da desigualdade da mulher que está emergindo, né, com mais força. Isso em virtude, né, da luta histórica das mulheres pela igualdade. Não é nem pelo fato de ser mais que os homens, mas é alcançar uma posição de igualdade, de oportunidade, de respeito, né? Justamente. Eu estava conversando com a professora Tânia, que é do mestrado aqui da Unicesumar, ela até entrou na primeira reportagem nossa, e a gente estava falando que hoje uma coisa que seria importante, se a gente fosse pensar em defesa apenas, seria colocar todas as mulheres em cursos de defesa pessoal ou de lutas, quer dizer, não ia resolver o problema, mas talvez distanciasse um pouco do que acontece hoje, né? Essa seria uma saída, assim, para não dizer engraçada, interessante. Mas a gente tem outras possibilidades de romper com esses paradigmas, né, de violência da nossa sociedade. Uma delas é a educação, né? É o acesso, é a responsabilidade que eu penso em 3 pilares, para a gente pensar em avançar nesse sentido, nesse contexto de igualdade e respeito. Das políticas públicas, né, que são fundamentais para a gente alcançar a igualdade, o respeito, mulheres na política, fazendo políticas para as mulheres, né? São nas empresas, então eu, como responsável pela responsabilidade social aqui da Unicesumar, né, é um fator, é um tema a ser debatido e a gente vem debatendo isso, né, porque as mulheres ainda ocupam uma posição de inferioridade nas empresas, por vezes ganhando até 20% menos que os homens na mesma função, né? Além disso, por outro lado, né, muitas pessoas pensam e questionam: nossa, mas as mulheres ganham menos porque são menos qualificadas? Não, o contexto é outro, né? As mulheres, num contexto de aluno de uma universidade, que é o nosso contexto aqui, de alunos de universidades do país, 57% são mulheres. Então, as mulheres, elas são, sim, mais qualificadas, né? Porém, mesmo assim, elas ocupam uma posição de inferioridade nas empresas. Voltando, então, as empresas é o segundo veículo, então, que a gente poderia promover essa igualdade, né? E, por último, e não menos importante, a sociedade mesmo, né? Quebrar esses paradigmas de preconceito, machismo, né? Essa mentalidade patriarcal de que lugar de mulher é em casa, cuidando dos filhos, e o papel do homem é na sociedade, na vida pública, e a mulher fica restrita à vida privada. Isso é uma perspectiva antiga,
né, mas que perdura na nossa sociedade e que, em virtude dela, acarreta inúmeros problemas, que são todos esses que você listou: violência, né, desigualdade, falta de oportunidade. Então, é um contexto histórico e endêmico do mundo todo e do Brasil, principalmente. A gente falou sobre sororidade, né? Essa coisa de mulheres defender mulheres. E a gente tem visto muito, principalmente em redes sociais, onde todo mundo acha que está protegido, pode dizer o que quer e não é bem assim, a gente sabe. Mulheres criticando mulheres que estão tentando quebrar esse mito do padrão de beleza, mulheres que não têm um corpo de Gisele Bündchen, mas botam um biquíni, vão para a praia e tiram foto, sim. E a gente vê muitas críticas, né? Algumas artistas que tentam fazer isso, inclusive, são alvos muito fortes de críticos ferrenhos, né? Mulheres críticas ferrenhas. É isso mesmo, né? Eu costumo dizer assim que em todo movimento positivo que vem, né, as mulheres estão assumindo, estão ganhando voz cada vez mais. E a própria mídia vem, por um lado, reforçar, né, e o mercado, por outro lado, entender esse contexto. Porque a mídia, né? No momento que a mídia ela torna a mulher um objeto, né? E traz estereótipos para ela. Como que ela faz isso? Relacionando mulher a comercial de cerveja, né? Mostrando partes, por vezes, desnecessárias. Né? Então, e também mulher sem dormir porque não tirou uma mancha de uma roupa, num comercial de sabão em pó, por exemplo. Né? Tudo isso cria estereótipos nas mulheres, né? De que as mulheres são assim, elas têm que cuidar do lar apenas. Né? E isso é reforçado pela mídia. Mas é um movimento que, aos poucos, está perdendo espaço. Eu digo isso porque, recentemente, eu vi uma notícia de uma empresa americana, né, que tirou o Photoshop, é uma empresa de lingerie, tirou o Photoshop de todas as mulheres, né, e os encartes, as mulheres estavam naturais, né, com seus corpos, né, e elas tiveram um aumento de 70% das vendas. Olha só. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as próprias mulheres não se reconhecem nesses comerciais, né? E as empresas, observando esse movimento, né? Porque as empresas querem vender, observando esse movimento, elas também estão se adequando. Né? E se a gente pensar num contexto de uma mulher, de uma dona de casa, que, né, tem um papel fundamental na sociedade, tanto quanto a mulher que trabalha, né, fora, e ela não se vê como uma mulher empreendedora, né, vendo um comercial em que ela só aparece relacionada a uma cerveja. Né? Ou tornando ela um objeto. Então, sim, né? É um movimento global que existe e as mulheres estão tomando consciência disso e gostando de tudo isso, né? Porque a gente está ocupando espaços. Né? Novamente, eu reforço aqui, não é uma questão de ser mais que os homens, mas é de igualdade. Né? Só para a gente encerrar, tem uma campanha que estão dizendo que para elogiar uma mulher não é para falar que ela é bonita, mas é para falar que ela é inteligente, que ela é competente, que ela é capaz. Incrível isso. Porque eu também encontrei uma reportagem recentemente de uma revista americana, Fortune, e ela dizia o seguinte, que fizeram uma pesquisa com 500 empresas. E lá tinha um ranking, né, dessas 500 empresas, como que essas mulheres, essas trabalhadoras gostariam de ser reconhecidas. Como uma mulher com um corpo bonito, com um cabelo bonito, ou uma mulher inteligente, capaz, forte em todos os sentidos. Né? E grande parte das escolhas foi por essa segunda opção. Então, a mulher ela não quer mais ser reconhecida apenas, né, como uma mulher bonita, como uma mulher com cabelo, com corpo bem vestida. Né? Ela também quer ser reconhecida e ela deve ser reconhecida pela sua capacidade. Né? E isso vai fortalecer ainda mais, né? Vai fortalecer. Nós estamos esperançosos todos e todas. Com certeza. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Viu? A gente torce aí para que todo mundo consiga ter esse olhar de igualdade entre homens, mulheres e todas as pessoas.